Olá pessoal, tudo bem? Voltamos hoje aqui com a apostila do terceiro ano, apostila do primeiro bimestre, frente 3, correção. Frente 3 fala sobre eletricidade. E aí o exercício que nós temos para resolver é o seguinte. Quando acionamos um interruptor em nossas casas, as lâmpadas acendem de modo quase instantâneo. Esse fato é por muitos interpretado como se as partículas condutoras de eletricidade tivessem velocidade extremamente alta, próxima à velocidade da luz. Isso, na verdade, é um erro. As partículas condutoras de eletricidade nos metais têm uma velocidade da nuvem eletrônica muito baixa, com valores típicos da ordem de milímetros por segundo. A grandeza que se estabelece de modo quase instantâneo dentro do material condutor é o campo elétrico que provoca o movimento simultâneo das partículas condutoras livres. Em um condutor metálico, a corrente elétrica é constituída pelo movimento de elétrons, tá? Apenas os elétrons podem se movimentar pelos fios condutores. Exercício 2. Pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Isso representa a letra N na fórmula de carga elétrica. Então, isso aqui é 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons. E tudo isso ocorre num tempo de apenas 20 segundos. Pergunta: a intensidade média da corrente elétrica. Então, ele está perguntando para nós quanto vale a letra I de intensidade da corrente elétrica. Para você calcular a letra I, você precisa ter duas informações: qual é o valor da carga e qual é o tempo que demorou tudo isso para acontecer. Você não tem o valor da carga elétrica, então para essa fórmula aí um pouquinho e calcula a carga elétrica. Carga elétrica é um número de partículas vezes o valor de cada uma, que é um valor fixo, é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então a dificuldade desse exercício aí da UERJ é que ele não deu o valor da carga elementar. A gente teria que saber de cabeça. Ou a gente pelo menos não sabe se ele deu em algum outro ponto da prova, né? Tá bom? Então aqui no lugar do N você vai colocar o número 4 vezes 10 elevado a 18 multiplicando por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Multiplica aqui, ó, o número 4 com o número 1,6, tá? E aí essa multiplicação vai dar para você 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24, então isso aqui vai dar 6,4. Notação, onde as bases são iguais, ó, 10 e 10. Quando você tem uma multiplicação, é só você somar o expoente. Então você tem 18 e você vai juntar com uma dívida de 19. Você mantém a base 10 e vai falar que ficou devendo 1. Então essa aqui é a nossa resposta, por enquanto, de carga elétrica. Lembrando que carga elétrica é medida em Coulomb. Tem que ter uma letra C maiúscula aí, tá? Então a resposta aí da carga elétrica é essa. Voltando para a intensidade da corrente, você vai colocar aqui, ó, 6,4 vezes 10 elevado a menos 1. E você vai dividir isso por 20. Beleza? Bom, se fosse para dividir por 2, a nossa resposta daria 3,2, né? Então, 6 dividido por 2 dá 3 e 4 dividido por 2 dá 2. Como não é por 2, é por 20, então isso aqui vai dar alguma coisa desse tipo, 0,32. Só que você já tinha um expoente negativo. Notação científica não pode ser um número que antecede a vírgula, o número zero, você tem que ajustar. Então você vai deslocar a vírgula à direita, isso aqui vai ficar 3,2. E para compensar essa mudança que você fez na posição da vírgula, nós vamos subtrair mais 1 no expoente, então aqui vai ficar menos 2. Essa é a intensidade da corrente elétrica, letra D de dado.
Exercício 3. Uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos. Grifa isso aqui, essa é a nossa informação do tempo. Por efeito de uma corrente elétrica que tem intensidade de 2 amperes, fornecida por uma bateria. Nesse intervalo de tempo, qual é a carga elétrica total em Coulomb? Ele está perguntando quanto vale a letra Q. Então você não sabe quanto vale a carga, você sabe quanto vale o tempo, que deu 5 minutos. Você sabe também que a intensidade da corrente elétrica era de 2 amperes. Lembrando que o tempo não pode ficar em minuto, tem que passar para segundos. Então você vai multiplicar isso aqui por 60. Então vai ficar 5 vezes 60, que vai dar 300, né? 300 o que? Segundos. 300 segundos. Fórmula da corrente elétrica é assim, ó. Intensidade é carga dividido pelo intervalo de tempo. O que ele está perguntando para nós é a carga. Então, no lugar da letra I, você coloca 2, deixa a letra Q no lugar da carga, e no intervalo de tempo você vai colocar aqui, ó, 300 segundos. 300 está dividindo, vai passar para o lado esquerdo multiplicando, e aqui vai dar o resultado da carga, que vai dar um total de 600 Coulomb. É o valor da carga elétrica. Portanto, alternativa a letra E, de elegante. Exercício 4. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, milhões de raios ocorrem por ano no estado do Amazonas. Se cada um deles transporta, em média, 32 Coulomb de carga elétrica, essa informação é da letra Q. E sendo que a carga elétrica elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19, pergunta: qual é o número de elétrons que são deslocados das nuvens até o solo em cada raio na média? Então você coloca a fórmula da carga. A fórmula da carga elétrica é esta aqui. Ele falou que a carga é de total 32 coulombs e quer descobrir o número N, que é o número de elétrons. Esse 1,6 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então a nossa conta vai ficar assim, ó, 32 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso tem que dar um número de elétrons. Você vai dividir isso aqui, ó, 32 dividido por 1,6 vai dar 20. Copia a base 10. Como aqui, ó, era divisão, isso quer dizer que em relação a expoente deveria ser subtraído o valor do expoente. Então aqui vai ficar menos com menos, que daria mais. Então o nosso expoente é positivo. Provavelmente nós não vamos encontrar esse número, porque na notação científica não pode ter número maior que 10. E eu tenho aqui, ó, o número 20. Então eu vou deslocar a vírgula uma casa à esquerda. Então ela está aqui atrás do zero. Eu vou colocar ela aqui, ó, na frente do zero. E para compensar esse deslocamento, eu aumento em 1 o número do meu expoente. Então a quantidade de elétrons que eu tenho é de 2 vezes 10 elevado a 20, que seria a letra E de elegante, mais uma vez.